para nós entrarmos aqui, mas o segundo subtópico aqui, dízimo no Novo Testamento, a Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quando entregavam os dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo ele declarou, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23 foi a parte que eu falei, que Jesus ele estava tratando ali com os fariseus e falando a respeito desse assunto, que eles estavam mais preocupados com trazer o dízimo para a casa do tesouro, a alegrar o coração do sacerdote, né? Alegrar o coração ali dos principais do templo, em vez de fazer o verdadeiro trabalho que era o juízo, a misericórdia, a fé. Então Jesus falou assim, olha, vocês estão fazendo totalmente errado, vocês estão querendo se aparecer, mostrar, levando valores para o templo, mas o que é necessário vocês não estão fazendo. Olha, se vocês fizerem, né, o que vocês estão fazendo, levando os seus valores para o templo, mas cumprir aquilo que é necessário, que precisa ser cumprido, aí vocês estão dentro dos princípios, dos padrões da lei. Mas se vocês não fizer todas as coisas que vocês estão fazendo, não tem valor, porque muitas das vezes nós achamos que o maior valor é aquilo que você tem, aquilo que você dá, mas não aquilo que você é. Mas nós quebramos esse princípio, nós entendemos esse princípio que a Bíblia ela coloca em primeiro lugar a pessoa em si. O mais valioso para Deus não é aquilo que nós temos, ou aquilo que nós temos, ou aquilo que nós possuímos, mas aquilo que nós somos, que somos seres humanos, né, que dependemos do Senhor, que precisamos aqui da misericórdia de Deus. Então Deus ele não está preocupado com o que nós temos ou o que nós possuímos, mas naquilo que nós somos, que somos almas que necessitam de Deus. Malaquias 3:10 é o texto base para fazer aqui as colocações a respeito dos dízimos e das ofertas. Mas só para nós entendermos, começando o texto de Malaquias, do capítulo 1, você vai ver que ali Deus está falando diretamente com o sacerdote. A conversa ali entre Deus é Deus e os sacerdotes. Quem levava os dízimos? Era o povo, claro, o povo ofertava, o povo levava a oferta a Deus. O povo tirava dos seus bens, das suas primícias e levava à casa do tesouro. Mas quem oferecia o sacrifício não era o povo, era o sacerdote. Então o sacerdote era responsável pela manutenção da casa e pela entregar os dízimos e as ofertas ali, como as ofertas como cheiro suave para chegar até a Deus. E as outras partes que eram necessárias ali, eles distribuíam, porque havia uma lei que era uma parte dos dízimos era para sustentar os levitas e outra parte era para ajudar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então existiam esses três princípios aqui, de ajudar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então, com a parte daquilo que era arrecadado, que era levado, e a outra parte ficava para os levitas que não tinham ali direito à terra, como os demais das outras 11 tribos ali, que tinham direito na sua terra. Mas aí o que acontece? Ali, Malaquias, você vê que Deus está cobrando do sacerdote. Então, a maior cobrança ali era o sacerdote, porque os sacerdotes estavam induzindo o povo, estavam fazendo com que o povo levasse aquilo que eles achavam interessante, aquilo que eles queriam, né? Mas o questionamento de Deus aqui era diretamente com aqueles que estavam roubando, literalmente, que eram os líderes daquela época. Eles estavam levianamente tirando aquilo que era das ofertas e dos dízimos da casa do tesouro, porque só coloca as mãos naquilo que está na casa do tesouro quem é responsável por ela. Então era a liderança que estavam tirando ali. Deus fala para
Deus fala ali, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ele não fala a respeito de mantimento na casa daquele que contribuía, mas na casa do tesouro. Por quê? Porque era a casa do tesouro que mantinha o alimento para as pessoas que necessitavam, porque Jerusalém ou Judá era considerado a casa do pão, lugar onde se tinha alimento. Então você precisava, estava passando necessidade, ia na casa do pão, porque lá tinha pão. Então se achava pão ali. Um fato foi Davi, né? Quando Davi estava com fome, ele foi justamente à casa ali do Senhor, e lá ele foi saciado com os pães da propiciação, porque os outros pães estavam faltando, mas ele comeu aqueles pães da propiciação. Então automaticamente tinha pão ali na casa. Mas só Deus estava condenando os sacerdotes. Primeiro, Deus manda o profeta Malaquias dizer aos sacerdotes: primeiro, vocês não estão respeitando-me como pai. Então esse foi o primeiro questionamento que Deus fez ao sacerdote. Olha, vocês não estão me respeitando como pai. Segundo, vocês não estão me temendo como Senhor. Vocês não estão me tendo como pai, vocês não estão me temendo como Senhor. Terceiro, vocês estão me desrespeitando ou desprezando, né? Vocês estão me desprezando. Então, literalmente, os sacerdotes estavam desprezando a Deus. Vocês têm oferecido alimentos impuros no altar. Quem que oferecia a oferta? Quem que oferecia o sacrifício no altar? Era o povo? Não. Eram os líderes, era o sacerdote, o sumo sacerdote que oferecia essas ofertas no altar. Então quem estava literalmente roubando a Deus, né? 4, vocês oferecendo alimentos. 5, vocês profanaram o altar quando ofereceram alimentos impuros. Olha só. 6, vocês têm profanado o altar quando ofereceram animais cegos. 7, vocês estão acendendo fogo inútil no altar. Olha que coisa, que coisa pesada, né, que eles estão fazendo. 8, vocês estão rindo de Deus e tratando com desprezo. Estavam rindo mesmo literalmente de Deus, porque tudo que eles faziam, eles achavam que Deus não estava enxergando. Estavam literalmente rindo. Antes da lei, o argumento, né, que se colocavam era isso. Antes da lei, o argumento era que o dízimo, as ofertas, isso tinha sido instituído antes da lei. Mas nós colocamos aqui, né, que, lógico, se você cumpre algo, você também tem que colocar em prática, porque não tem como você cumprir, você coloca os 10 mandamentos, você cumpre apenas 1 ou 2, não, você tem que cumprir todo ele, porque senão não há como você tirar, a própria Bíblia diz, né, que não há como você tirar um tio ou um J da lei, senão você está corrompendo toda a lei. Mas vamos lá, só para nós entendermos aqui, né, na nossa lousa, rapidamente aqui, nós colocamos aqui o dízimo, obrigação, e o dízimo voluntariedade. O dízimo como uma obrigação, que era no sentido da lei, que era uma obrigação para os judeus, e nós colocamos o dízimo como voluntariedade, que é esse ato voluntário que a igreja pratica hoje. Quando você fala de lei, quando você fala de obrigatoriedade, você pode apontar para a lei. Por quê? Porque a lei, ela mostrava para os judeus que eles tinham uma obrigação com o templo, mas da voluntariedade não. Traz um sentido de que Jesus, ele voluntariamente se entregou por nós. Jesus, ele aceitou o sacrifício. Ele veio, ele se despojou da sua glória. Ele aceitou vir literalmente morrer por nós. Ele aceitou, não cobrou, não pediu nada em troca. Jesus fez voluntariamente esse sacrifício. E Jesus, ele não cobrou de cada um de nós a questão de você aceitar o sacrifício dele, você tem que pagar. Não, é voluntariamente. Agora, nós temos os dízimos como a obra da lei, que só traz obrigatoriedade para o contribuinte. Então, olha só, o dízimo como obra da lei, ele já no sentido, né, do fruto do amor, né, que você coloca aqui o dízimo como obra da lei,
né? Obra da lei, ela traz aqui a obrigatoriedade para aqueles que contribuem. Então, se você está ainda como contribuindo no sentido da lei, você é um obrigado a fazer. Porque se você não fazer, terá uma consequência. Você sofrerá uma consequência, que é o que se prega hoje. Traz o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se ele não abrir a janela do céu e não vier uma bênção tal, que dela advém a maior abastança. Agora, se você não fizer, automaticamente a locusta, o gafanhoto, o pulgão, o demônio, o diabo, o Lúcifer, tudo isso, tudo que é mal vai cair sobre a sua vida. Então, se você não contribuir, se você não fazer isso obrigatoriamente, você não tirar aqueles 10% obrigatoriamente, então todas essas maldições vai cair sobre você. Mas quando você dizima como fruto do amor, como fruto da voluntariedade, como fruto aquilo que é recíproco, né? Aquilo que é recíproco, eu contribuo porque eu verdadeiramente sou abençoado, traz alegria para aquele que pratica. Então você sente alegria, o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, que você contribuir com alegria, Deus ele tem prazer. Então olha só, Deus ele tem prazer naquele que contribui com alegria, mas aquele que contribui pela lei, ele só traz o que? A maldição. Por quê? Porque ele ainda está baseado na lei, ele ainda está lá atrás, ele não foi salvo pela graça, pelo contrário, ele está esperando ainda o Cristo, ele está esperando o Messias, como os judeus ainda estão. Mas quando você está baseado no fruto do amor, que é Jesus Cristo, né? Que é Jesus que aceitou o sacrifício, então você faz por alegria. Vamos aqui pegar o sentido da obrigatoriedade primeiro, para nós entendermos rapidamente aqui. Primeiro, só faz por a obrigatoriedade traz você a fazer apenas por medo. Então quem está ainda na obrigação, no sentido da lei, no sentido da obrigatoriedade da lei, só faz por medo. Quem está nesse mesmo sentido só faz por interesse e só faz por culpa. Então olha só, primeiro, o que a obrigatoriedade faz? Você fazer por medo, você fazer por interesse e você fazer por culpa. Então isso caracteriza a obrigatoriedade. Isso caracteriza você ser obrigado a fazer algo. Mas quando você verdadeiramente entende o propósito daquilo, você esquece disso daqui. Fazer por medo, você ter medo, você contribuir porque você tem medo de você ser amaldiçoado, isso não é fé, isso não é amor, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é medo, o Evangelho de Cristo não é isso. Só faz por interesse. Aquele que contribui, né? Aquele que contribui por obrigação, ele sabe que ele está contribuindo e ele pensa na sua mente: eu vou contribuir porque eu quero ser levantado a pastor, eu quero chegar ao cargo de pastor, de apóstolo, de líder, eu quero chegar ao cargo tal. Se eu não contribuir, eu não vou chegar. Então ele está fazendo por obrigação e por interesse. Mas quando você entende o Evangelho, você não faz por interesse. Ainda que nada aconteça no seu ministério, na sua vida, você continua fazendo. Por quê? Porque você sabe que o Evangelho, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que uma obrigatoriedade. Ele é algo que traz uma voluntariedade para o seu coração. O coração voluntário, ele leva a pessoa ao céu, ele leva a pessoa a Cristo. Terceiro, ele faz por culpa. Por que por culpa? Porque ele acha que ele deu,
né? Ele ganhou, Deus deu, então agora se eu não dar, se eu não fizer, outras pessoas vão morrer, outras pessoas ou a própria minha família vai passar necessidade porque eu não estou sendo dizimista, eu não estou levando meu dízimo, então se eu não contribuir, aí vai faltar o alimento em casa, eu vou perder o emprego, o inimigo ele vai levar minhas finanças. Gente, fazer por culpa, se culpando daquilo, ou nossa, eu não dei, meu Deus, eu não paguei o dízimo esse mês, eu não tive condições porque a situação não estava muito boa, então eu deixei de contribuir esse mês, e agora o que eu vou fazer? Se sente culpado porque ele não levou os dízimos à igreja. Gente, isso é pressão psicológica, isso é coisa demoníaca, isso não é de Deus. Deus ele não está preocupado com aquilo que você tem, mas ele está preocupado com você. O mais importante, como Jesus disse para aquele jovem, você sabe muito bem, aquele jovem ele se gabava de cumprir a lei. Então ele se gabava porque ele cumpria a lei. Aí Jesus falou para ele, falou, olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Jesus falou, tudo bem, você faz. Só que tem uma coisinha, faz outra coisinha para mim, por favor. Vai lá, vende o que você tem e me segue. Aí o que ele fez? Ele se entristeceu o coração e foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitos bens e ele tinha medo de perder os seus bens. Ele não queria servir a Jesus, deixando os seus bens. Não que Jesus... Claro que Jesus não iria fazer isso, fazer ele jogar tudo que ele tinha fora para poder servir a Jesus, não. Jesus estava fazendo uma prova se o coração dele estava em Cristo ou naquilo que ele tinha. Mas hoje muitas pessoas estão com o seu coração naquilo que tem ou naquilo que ele é. Porque aonde estiver o teu tesouro, como diz Mateus capítulo 6, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o coração de muita gente está naquilo que ele tem, né? Naquilo que ele tem. O segundo ponto aqui. Obrigação não é amor. Quando você faz por obrigação, você faz porque você tem uma obrigação e tem um medo de que aquilo não venha trazer benefício para você. Então, não é amor, não se caracteriza como amor. Pode caracterizar qualquer coisa que você quiser, menos amor. Não é respeito, não se trata de respeito. Por quê? Porque quando você faz por amor, você também tem respeito, você respeita aquilo, porque você sabe que aquilo é essencial para também ajudar, para também, para a obra social, para as pessoas que também precisam, porque você sabe, olha, eu estou fazendo porque eu sei que eu estou sendo útil. Eu não posso fazer, mas eu estou doando aquilo que eu posso para poder outras pessoas fazerem. Não é confiança. Você não tem confiança. Você não tem confiança, porque muitas das vezes você sabe que você é obrigado a fazer, então você não está fazendo porque você confia que aquilo está sendo bem empregado, mas você faz porque eu vou fazer porque eu tenho interesse em alguma coisa. Não importa o que estão fazendo, mas estão desviando, mas está indo para tal, mas não importa. O importante é que eu estou sendo beneficiado. Então não tem confiança. Não é confiança, não é recíproco, ou não tem reciprocidade. Você não sente como aquele bom samaritano que sentiu na pele o que aquele homem estava sentindo. Ele foi lá e contribuiu. Os dízimos dele foi para quê? Ele foi lá e falou assim, olha, eu vou pagar o tempo que esse homem fica aqui. Eu vou pagar. E quando eu voltar, se ficar faltando alguma coisa, eu pago o resto que faltar. Então você vê que, olha, todo esse princípio aqui, ele está baseado na obrigatoriedade. Tudo isso aqui está baseado na obrigatoriedade. Quando você faz as coisas por obrigação, automaticamente quem faz, é que nem diz o ditado, quem faz o que gosta, ainda que ele não tenha lucro, ele tem prazer, porque ele está fazendo aquilo que ele gosta de fazer. Mesmo ele não tendo um lucro exorbitante naquilo que ele está fazendo, mas ele faz por amor, porque ele gosta de fazer. Ele tem prazer naquilo que ele está fazendo. Mas quem faz por obrigação,
Se você estiver perdendo, você não quer fazer mais, você abandona, você deixa de lado. Mas quem faz por amor, ele faz porque ele gosta daquilo que ele está fazendo. Agora vamos para o lado aqui da voluntariedade aqui, aí nós já vai para os encerramentos aqui. Primeiro, a voluntariedade. Quando você é voluntário à obra de Deus, voluntário é aquela pessoa que se dá sem querer nada em troca. Voluntário é aquele que tem prazer em fazer alguma coisa sem acreditar que aquilo vai trazer algum benefício naquele momento. Então, quando você está fazendo algo para a obra de Deus, você não tem que pensar, olha, eu vou fazer porque vai me trazer um lucro tal, um lucro X, olha, eu vou fazer isso, eu vou tirar isso porque eu sei que eu vou sair bem nisso. Não, quem é voluntário, ele faz sem querer nada em troca. Ele faz mesmo que ele fica por trás das cortinas, né? Mesmo que ele fica escondido atrás das cortinas, mas ele é voluntário, não importa. Ah, mas o tal tá aparecendo. Ah, mas tal pessoa foi levantado. Ah, mas tal chegou ao ministério, está lá em cima, você continua aí. Não, eu sou voluntário, meu irmão. Eu sou voluntário, eu quero ver a obra crescer. Eu quero ver as almas sendo salvas. Eu quero ver as almas sendo salvas. Por quê? Porque o que eu faço, eu não tenho a vontade de mostrar, eu não tenho vontade de que ninguém, olha, que toque tambor, trombeta para as pessoas verem o que eu estou fazendo. Não, eu tenho prazer porque eu sou voluntário. Eu sou um voluntário naquilo que eu faço, eu tenho prazer nisso. Isso me traz satisfatoriedade, eu tenho satisfação nisso. Então isso quem faz voluntariamente faz sem querer nada em troca. Quem é voluntário faz porque já foi abençoado. Olha, tudo aquilo que nós fazemos para a honra e a glória de Deus, não porque eu sou melhor e nem porque nós somos melhores. Nós temos um trabalho que nós fazemos, aquilo traz prazer para nós. Nós não ganhamos nada em troca, nós não recebemos nada para fazer isso. Mas só o prazer de estar ali naquele lugar, olhando para as pessoas. Olhando para as pessoas ali, encarando as pessoas ali que necessitam de Jesus, e você poder fazer algo ali, mesmo que seja pouquinho, mas você faz porque você é voluntário à obra de Deus. Agora, quando você faz por obrigação, se aquilo não te mostra, não te coloca lá em cima, você não faz mais, você abandona. Porque aquilo não está trazendo uma satisfatoriedade que demonstre uma grandeza a você. Voluntariedade é amor ao próximo. Voluntariedade se trata de amor ao próximo. Quando você é voluntário, você é porque você ama. Você é porque você ama, porque você tem um amor no coração. O amor está em você. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então esse amor tem que estar em nós. Nós temos que fazer isso por amor. Nós temos que amar ao próximo da mesma forma que nós nos amamos. Porque isso é amor. É fazer aquilo que nós queremos que faça para nós. Porque quando nós fazemos ao próximo, nós temos que fazer da mesma forma, porque tem pessoas que vai fazer alguma coisa para as pessoas, faz de qualquer jeito, ou dá qualquer coisa. Eu vou trazer, vou dar uma roupa ali, vou dar um calçado para alguém. Mas eu vou pegar o pior que eu tenho, o mais rasgado que eu tenho. Vou pegar aquela camisa velhinha que eu uso ela para passar no chão, eu vou pegar e vou dar para um mendigo ali, vou dar para o necessitado. Pega e dá para o seu rei. Foi o que Jesus falou. Vocês estão levando... foi o que Deus, fala em Malaquias lá. Malaquias, pega aquilo que é cego, pega os animais que não prestam, oferece para o teu rei, oferece para o teu líder, para a sua liderança, vê se ele vai aceitar. Por que vocês querem oferecer para mim? Então, quando nós fazemos isso, pegamos as coisas que não prestam e oferecemos para aqueles necessitados. Por que não pega e você mesmo não veste? Veste você mesmo. Usa você mesmo.
Ah, para mim não, para mim tem que ser o melhor. Faça o melhor para o próximo também. Queira o melhor para as pessoas. Jesus, ele fez o melhor para as pessoas. Mesmo que muitos, como diz lá em Isaías capítulo 53, mesmo que muitos olharam para ele e o desdenharam. Mas ele não abriu a sua boca, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Vamos lá. Amor ao próximo. Voluntário tem amor ao próximo. E voluntário é compromisso, né? Ser voluntário é compromisso com Deus. Então, quando você é voluntário, você faz mais do que por obrigação. Quando você se voluntaria a fazer, você faz mais do que você fazer por obrigação. A obrigação, ela te obriga, o termo já diz, a terminologia já nos ensina obrigação, obrigatoriedade, você é exclusivamente obrigado a fazer, você não quer fazer, mas como você é obrigado, você vai fazer por obrigação, aí sai de qualquer forma, sai de qualquer jeito, desagrada a você, desagrada a pessoa. Mas quando você é voluntário, olha, você tem compromisso. Você vai fazer com amor e com dedicação. Aquilo vai sair perfeito. Por quê? Porque você fez um compromisso com Deus. Você fez uma aliança. Cristo, ele fez uma aliança conosco. Uma aliança de amor. Então, por que nós fazemos as coisas então de qualquer jeito? Por que nós queremos fazer de qualquer jeito? Terceiro aqui. Voluntário é comunhão com Cristo. Ser voluntário é ter comunhão com Deus, e é ter comunhão com Cristo, e ter comunhão com o próximo. Isso é ser voluntário, é você ter algo em comum, você ter em comum. Atos capítulo 2, a partir do verso 30, acho que 40, se não me falha a memória, o que era feito ali com a igreja? O que foi feito ali com a igreja? A igreja, ela começou a viver em comunhão, no partir do pão, né? Elas viviam em comum, eles viviam em comum ali. Eles acreditavam que Jesus viria naquele momento, então eles começaram a partilhar tudo que eles tinham. Eles vendiam os seus bens e depositavam nos pés dos apóstolos. Aí os apóstolos compravam uma Ferrari importada. Aí os apóstolos andavam nos maiores alazãos da época. Os apóstolos, eles compraram as melhores casas na praia daquela época. Não. Os apóstolos faziam, sabe o quê? Pegava aqueles bens que eram depositados aos pés dele, eles distribuíam em comum a todos. Todos eram beneficiados com aquilo. Por quê? Porque as pessoas eram voluntárias. As pessoas se voluntariavam em oferecer os seus bens. Então, gente, quando nós entendermos isso, nós não precisamos mais bater nessa tecla de que dizimar é obrigação, fazer isso, olha, trazei todos os dízimos, lá em Malaquias 3:10, ele fala isso, que você tem que trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Olha, se você não fizer, você vai se dar mal. Se você não fizer, você está roubando a Deus. Mentiroso, mentiroso. Quando nós entendermos que a obra de Deus, ela é fruto do amor, ela é fruto da voluntariedade, você não precisa cobrar as pessoas para dizimar. Você simplesmente falará: olha, a igreja precisa, a obra precisa, e as pessoas voluntariamente, com coração voluntário, elas pegarão aquilo que elas têm, como mesmo que sendo aqui a oferta daquela viúva, ou mesmo sendo a oferta daqueles homens que tinham muito, eles vão levar com prazer e vão depositar ali e vai falar: olha, isso aqui é para ajudar a igreja de Deus. Isso é ser dizimista e ofertante. Não é essa mentira, não é essa enrolação, não é isso que estão dizendo aí. Não é essas coisas que estão pregando aí. Isso não tem nada a ver com você levar, ajudar ou compartilhar a obra do Senhor. Amém? Mas vamos já para o encerramento aqui. Vamos já para o nosso encerramento. Só para concluir, né? E já para
nós irmos já para o encerramento, nós temos aqui no tópico de número 3, que fala sobre como devemos entregar os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Primeiramente, nós temos que levar os dízimos e as ofertas, sim, como algo voluntário. Aonde nós temos que contribuir? Em que lugar? Não existe mais o templo. O templo foi destruído. Nós não temos mais o templo de Jerusalém. Senão nós teríamos que levar, se nós fôssemos seguir o que está escrito, literalmente o que está escrito na Bíblia, nós teríamos que fazer o quê? Pegar os dízimos e as ofertas e levar tudo lá no templo em Jerusalém. Porque é assim que a Bíblia ela mostra que os dízimos tinham que ser levados ao templo. Mas não existe mais o templo não existe mais. Agora, como devemos entregar? É simples, você entrega o dízimo, a sua oferta, aonde você achar que é melhor. Se é a igreja B, igreja A, igreja C, se é ao próximo, se é ajudar alguém, amém, você está fazendo a obra, você está ajudando a obra. O que é ajudar a obra? É ajudar ministério? Não, não tem nada a ver. Isso não existe, ajudar ministério. Ajudar ministério é ajudar a obra? Não, ajudar a obra é você ajudar o evangelho a ser propagado. E todos aqueles que estão propagando seriamente o evangelho, eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda. Tem pessoas que estão pregando o evangelho voluntariamente. Ele está fazendo a obra, mas eles não estão pedindo ajuda de ninguém. Eles não estão pedindo dízimo e nem oferta para ninguém. E ele está fazendo a obra. Como você deve contribuir? Aonde você achar que é melhor? Aonde eles cumpre com os deveres de ajudar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Se a sua igreja faz isso, contribua lá. Se não, contribua em outro lugar. Você não é obrigado. Segundo, a gratidão. A gratidão você tem que ter mesmo. Gratidão porque Cristo, ele teve amor por você. Aí ele coloca assim, o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Outra mentira. Outra mentira que nós não devemos levar em conta. Porque se você for fazer um cálculo hoje, se você for fazer um cálculo, um pai de família for fazer um cálculo daquilo que ele ganha e dos impostos que é tirado do seu dinheiro antes de vir para a sua mão, você não recebe um valor bruto, você recebe um valor líquido. Se você ganha R$ 1.500 e tem um desconto de X, na sua mão só vai cair aquilo que é o líquido, porque o bruto já ficou, já foi mexido. Então você não tem mais na sua mão, porque já foi descontado. Então a primícia ela já foi para quem? Para Deus ou para o governo? Na verdade a primícia já foi para o governo. Porque quando você pega o seu salário nas suas mãos, já foi mexido. Então, automaticamente quem fica com as primícias são o governo, porque ele já tirou a porcentagem, da União, né? Ele já tirou a porcentagem da União. Gente, isso é um absurdo. Aí você pega, calcula, olha, eu ganho R$ 1.500, mas o governo tirou R$ 200 do meu pagamento. Eu vou ter que tirar agora para o dízimo, eu vou ter que tirar dos R$ 1.500, mesmo que a outra parte ela ficou com o governo, ficou com a União. Eu vou ter que tirar o dízimo. É uma verdadeira de uma... Gente, é um absurdo. É um absurdo isso. Cada um contribui segundo propôs no seu coração. Ouça o que Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E outro texto que está em Hebreus, acho que se eu não me engano, não me lembro se é o capítulo 9 ou se é o capítulo 11, que eu acho que é o 11, se eu não me falha a memória, ou é o 9 ou é o 11, depois eu vou ver certinho. Mas ele fala assim, ó, que se você não ajudar ou se você não assumir a responsabilidade da sua casa, eu estou parafraseando, se você não assumir a responsabilidade dos seus, se você não cuidar dos seus, você é pior do que infiel e negou a fé. Qual é melhor?
você ser um infiel, negar a fé, ou você pegar o seu dízimo e levar para uma instituição que está te cobrando, que está Qual que é melhor? Você cumprir um mandamento, que está lá no Gênesis, capítulo 2, verso, se não me falha a memória, 31, quando fala a respeito da família, que a família era o bem maior. A família é o bem maior. Se você tem uma família, você é obrigado, você tem por obrigação cuidar dela. Primeiramente, nós estudamos isso na lição passada, primeiramente foi instituído a família, depois a igreja e depois o Estado. Família, igreja, Estado. Agora, você quer primeiro ajudar a igreja, o Estado e por último a família, ou o Estado, a igreja e a família? Está totalmente equivocado, está fora do contexto bíblico. Primeiramente é a família. Então você cuida dos seus, você assume a responsabilidade de cuidar dos seus, porque se você não cuidar, você é um infiel, negou a fé. Depois você ajuda a obra, porque não se ajuda a obra apenas com dinheiro, né? Eu tenho um exemplo na minha família, na minha casa, minha esposa, ela fazia o serviço na casa de Deus voluntariamente. Ela não podia dar dízimo, mas ela fazia o trabalho. Então eu acredito, crendo, confiante que Deus recebeu esse dízimo dela de todo esse tempo que ela trabalhou na casa de Deus, que ela fez a obra, ela literalmente trabalhou na obra de Deus, sem cobrar nada, sem querer nada em troca. Ela literalmente trabalhou na obra. Agora, como não aceitar um dízimo e uma oferta dessa? Mas achar que dízimo e oferta é dinheiro, se você não trazer dinheiro, você não está agradando a Deus. Então, gente, vamos ser coeso nas nossas colocações, amém? Vamos terminar. A conclusão: entregar o dízimo e a oferta não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus e a sua obra. Gente, primeiramente, contribuir para a obra de Deus. Quando você faz para a obra de Deus, você não importa aonde você está contribuindo. Se é na igreja local, se é na igreja fora, se é ajudando um irmão que está necessitado, se é pagando uma conta de luz, de água, de telefone, ou de comprando um remédio para um irmão da igreja, do meio ali que está necessitado. Isso também é forma de dízimo. Não importa a forma que você contribui, o importante é que você é voluntário, você está fazendo voluntariamente a obra de Deus, você está entregando voluntariamente para ajudar alguém. Se você está entregando no local, na igreja local ou não, não importa. O importa é que você está fazendo para Deus, amém? Então eu gostaria de agradecer, pedir, gente, que você não se sinta constrangido, mas se sinta abençoado. Não se sinta ofendido, mas se sinta agraciado. Não se sinta prejudicado, mas se sinta grato a Deus por tudo que Jesus fez por você. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos parte do reino de Deus, nós compreendemos que nós somos filhos do rei. E o filho do rei, ele tem direito de todas as coisas que é do rei. Amém? E
tudo aquilo que é do rei é nosso e tudo aquilo que é nosso é do rei. Amém? Então, fique com essa palavra, medite nessa palavra e se você quiser comentar, deixar o seu comentário, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, nos ajude a fazer a obra aí, a desmascarar muitas mentiras que nós estamos vendo aí, em nome de Jesus. Eu agradeço você, fica na paz e até a próxima semana, se você quiser e se você estiver aqui. Amém? Deus abençoe.